E aí, galerinha boa de história, vamos lá, vamos estudar a conciliação do Segundo Reinado. Esse período foi de 1850 a 1870, tá, galera? Por que que esse período é chamado conciliação? Por conta da incrível, né, harmonia que teve nesse período entre as duas frentes opositoras, né, uma a outra, né, da política brasileira dessa época. Então, tanto conservadores quanto liberais vão se amar por um determinado período de tempo, né? Porque eles percebem que é muito melhor para eles ficarem juntos do que separados, para evitar, né, que as estruturas socioeconômicas se desfaçam. Então essa é a estratégia. Liberais e conservadores, ambos proprietários, né, de terras, ambos escravistas, vão preferir ficar juntos para evitar que as estruturas e socioeconômicas não se desfaçam. Beleza? Basicamente é isso, né? Agora nós vamos ter que estudar, né, as questões, né, das medidas internas do nosso querido Dom Pedro II, né? Porque ele foi progredindo, né? Além de lançar a tarifa Alves Branco, né? Como medida externa, agora ele vai fazer algumas coisas internas, né? Depois da Lei Bill Aberdeen, né? O Dom Pedro II ele não resiste mais às pressões e ele lança, né? Na verdade, o seu ministro, né, o Eusébio de Queiroz, ele vai lançar, né, a mando do Pedro, mais uma medida, a medida que proíbe o comércio de escravos, chamada Lei Eusébio de Queiroz, beleza? A Lei Eusébio de Queiroz, ela não permitia mais, né, que existisse o comércio de escravos, né, vindos da África. Não pode mais vir nenhum tipo de negro da África para o Brasil, né, se for questão de escravidão, se for contrabando. Né? A partir de agora não se chama mais comércio negreiro, a partir de 1850 chama-se tráfico negreiro. E só a partir de 1850. Antes era comércio, agora é tráfico, porque agora não é mais permitido, né? Qual é a diferença entre comércio e tráfico? O comércio é legalizado, o tráfico não é. Beleza? Então, é uma negociata, né? Uma negociata não mais permitida. A gente tem aqui uma fotinha do Eusébio de Queiroz, esse cara de batata amassada. Vamos lá, então. O que que vai acontecer, né? Além de ter essa lei, vai precisar, obviamente, de fiscalização, né? E como é que eu fiscalizo isso? É basicamente nos portos, tá? Então, tu vai fiscalizar os portos e ver se vai chegar algum tipo de navio negreiro, tá? Então, os novos escravos que chegassem aqui no Brasil, eles iam ser levados de volta ou libertos aqui em solo nacional, tá? O que vai acontecer, né? Qual é a consequência dessa lei Eusébio de Queiroz? Basicamente, né? Duas. Os escravos, agora o que tem de escravo é o que está dentro do Brasil, não vem mais escravo de fora. Então vai aumentar o preço cada vez mais de escravos. Conforme os escravos vão morrendo, as gerações de escravos vão acabando, vão sobrando um reduto muito pequeno de escravos, né? E esses escravos vão ter um preço altíssimo. Beleza? Nossa, eu fico. Eu tenho raiva de falar, né? Assim, tipo, como se fosse produto, né? Ah, o preço vai subindo e não sei. Cara, são vidas, né? Mas enfim, essa é a barbárie da escravidão, né? E aí a gente vai ter também uma concentração, né, desses escravos no Sudeste, que vinha crescendo a economia do café. E o café ele precisa de muita mão de obra, né? E eles vão aproveitar então, né, uma boa parte dos escravos vão ser concentrados nessa economia emergente do café que tinha muito dinheiro para pagar pelos escravos cada vez mais caros. Além disso, a gente vai ter um comércio interno de escravos muito maior do que antes. Antes, se você quisesse um escravo, você podia simplesmente, né, pegar um novo que viesse da África. Agora não. Agora você precisa procurar algum senhor de escravos que queira vender o seu escravo. Beleza? Por isso que o comércio vai aumentar internamente. Tranquilo? Não, né? Nada tranquilo porque, mas tranquilo de entender, né? Mas não é tranquilo porque se trata de escravidão. Em 1850, né, o nosso querido Dom Pedro II, ele vai criar a Lei de Terras. E isso daqui, gente, é uma das coisas mais importantes, porque isso aqui mexe com temas muito contemporâneos até hoje, né? A questão fundiária no Brasil, ela é muito discutida e ela precisa ser discutida com base na Lei de Terras, né? O que que foi a Lei de Terras? O Dom Pedro II ele falou assim, ó, a partir de agora, para você ser dono de uma terra aqui no Brasil, você vai ter que comprar essa terra. Beleza? Então, o que que vai acontecer, né? A gente tem as terras devolutas. O que que são as terras devolutas? São as terras que não tem ninguém lá morando, não tem registro, não tem dono, né? São terras do Estado, beleza? O que que vai acontecer? Essas terras que são do Estado, daqui para frente ninguém mais pode, né, chegar e se apropriar daquela terra, né? Isso é ilegal. Você precisa
ter, né, a disponibilização daquela terra vai ser apenas mediante a compra daquela terra do Estado. E adivinha para quem que o Estado ofereceu, né? Obviamente que para os grandes cafeicultores, para os grandes agro, né, a galera do agro, né? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo isso aí, né, gente? Então o que que vai acontecer? O nosso querido Dom Pedro II vai oferecer essas terras devolutas, né? E os governos subsequentes também vão oferecer terras devolutas, principalmente para os grandes latifundiários, tá? E nessa época, latifundiários escravistas, concentradores de renda e também de terra, beleza? Então aqui eu trouxe uma charge para a gente refletir um pouco, né? Sobre as consequências da lei de terras, né? Terra para todos, né? Todos quem? Pro filho, pro pai, pro avô, pro bisavô, pro tataravô, pro tetravô, ou seja, para todo mundo daquela família, né? Mas para outras famílias, não, né? E adivinha com quem que ficaram as terras? Obviamente, com as pessoas mais ricas. Então, a consequência disso, né, basicamente, é a concentração fundiária, tá? Além disso, né, essa medida, ela foi também para preparar, né, o Brasil para um evento muito importante que a gente vai comentar depois, que é a imigração, tá? Porque conforme a abolição, ela se tornava um episódio que já estava no horizonte, né? A gente sabia que em algum momento ia acontecer, a gente precisava de outro tipo de mão de obra, né? Já que a gente não vai ter mais a mão de obra escrava, nós precisávamos de outro tipo de mão de obra e a saída foi, né, trazer imigrantes para o Brasil. Os imigrantes, eles não poderiam, né, sobretudo, pegar essas terras para eles. Então a gente prepara uma lei que impede, né, que as pessoas pobres tenham essas terras. Senão o imigrante ele ia lá para o interior, sei lá, o interior do Paraná, ele pegava uma terra lá e pronto, a terra é dele, né? Então foi uma maneira de impedir os imigrantes de enriquecerem tanto assim, né? Então já foi uma maneira aí de substituir, né, essa mão de obra escrava pelo imigrante, preparando o terreno para a vinda dos imigrantes. Beleza? Consequências, né? Os pequenos proprietários vão perder as terras porque eles não tinham mais dinheiro para comprar aquela terra que ele morava, né? As terras elas vão ficar cada vez mais nas mãos dos grandes latifundiários, ou seja, concentração fundiária, né? Os imigrantes e os escravos não vão ter acesso a essas terras porque eles não tinham dinheiro para comprar, eles já chegavam aqui com dívidas, os imigrantes, os escravos, meu Deus, né? Coitados, já não tinham nem liberdade, quem dirá dinheiro para comprar terra. E, obviamente, né, isso é um dos grandes fatores da intensa desigualdade social sentida no Brasil até hoje, tá? Se o Brasil é desigual hoje, é por conta das políticas de terras de toda a nossa história. É por conta da política de concentração fundiária que a gente tem desde a época das capitanias hereditárias e que se intensificou no Segundo Reinado e que se perpetua até a República Nova, a República do século XXI. Beleza? Então é uma coisa para a gente pensar e questionar bastante, né? A gente nunca teve um acesso, né, igualitário às terras aqui no nosso país. Beleza? Além, né, disso, a gente vai ter aí, em relação à política, o Ministério da Conciliação, né? De 1853 a 1858, liberais e conservadores eles vão ficar juntos no poder. Não vai ser uma alternância de poder. Vão ter tanto ministérios liberais quanto ministérios conservadores, tanto parlamentares liberais quanto parlamentares conservadores. A partir de 1858 eles voltam a alternar o poder, assim como faziam na época da consolidação, tá? E aí, falando da imigração, que a gente tem citado bastante, né? Quais foram os motivos, né, da imigração? Nós temos dois tipos de motivos, né? Os motivos do governo federal, né? Ainda não federal, né? Mas enfim, do governo do Brasil, né? Do Império Brasileiro, né? Quais foram os motivos do Império Brasileiro para querer trazer imigrantes? E quais foram os motivos do imigrante para querer vir para o Brasil, né? Então reparem bem, tem os fatores, né, de querer atrair e tem os fatores de querer ir, né, que aí são diferentes, né? Então, a primeira situação, né, vamos analisar os fatores de atração. Por que que o Brasil queria atrair imigrantes? Porque ele queria superar a crise escravista, né? Cada vez mais escravos mais caros e escravos menos acessíveis. Então a gente precisava de outro tipo de mão de obra, vamos trazer os imigrantes, né? E aí a gente vai ter aí também o mito do embranquecimento, né? Eu trago aqui contundentemente que é um mito, porque não existe essa de o ser branco ele é mais superior do que o ser negro. Isso é uma falácia, né? Isso é racismo e não deve ser propagado por nenhuma pessoa do mundo, né? Foi uma interpretação errada da teoria darwinista, né?
que o Darwin fala da evolução, ele fala que a seleção natural, né, ela ocorre favorecendo os seres mais adaptados, e aí os nossos queridos racistas, queridos nada, né, os nossos desgraçados racistas, eles vão utilizar essa teoria da seleção natural para justificar que o homem branco é mais adaptado e que o negro deve ser marginalizado na sociedade. Isso é darwinismo social, isso é racismo, isso é um mito, tá? Então, eles se pautaram nesse mito do embranquecimento para trazer, então, pessoas brancas para o Brasil, para embranquecer o Brasil, para o Brasil ficar bem visto para a sociedade. É uma grande desgraça, né? Mas nessa época a gente tem que entender que tinha muito racismo. O racismo era normal. O racismo não era visto como racismo, e se fosse, era apenas pelas classes mais à margem da sociedade, como por exemplo pelos povos negros, ou também por liberais, né? Liberais republicanos, democratas, né? Com ideias mais pra frentex. Beleza? O que vai acontecer? A gente precisa de mão de obra barata, superando a crise da escravidão, que acontece principalmente com a Lei Eusébio de Queiroz, né? E a gente precisa, né, trazer então esses imigrantes para ser a nossa solução. A gente vai ter uma crise econômica na Europa, o que vai fazer com que os imigrantes queiram vir para cá, né? É bom lembrar que na Europa a gente está vivendo um surto de industrialização. Então esses imigrantes, né, que eles vão às vezes ser expulsos das suas terras, porque essas terras elas vão, né, ter outro propósito, construir uma fábrica, né? Elas vão ser até naquele sistema de cercamentos, né, os enclosures da Inglaterra, alguns outros países eles vão adotar esse tipo de política, né? Então a gente vai ter esses pequenos latifundiários sendo expulsos das suas terras, um famoso êxodo rural na Europa, né? E essa galera que está saindo dos campos, eles vão ver uma boa oportunidade de vir para o Brasil, beleza? Então esses camponeses, eles vão vir por conta da industrialização, êxodo rural, né? Perda de emprego, né? Às vezes alguns manufatureiros, né? A galera que fazia manufatura vão perder seus empregos para as fábricas e eles vão optar para vir pelo Brasil, vir para o Brasil, né? A gente vai ter ao mesmo tempo muitas guerras e conflitos na Europa que, né, guerras afastam pessoas, né? Às vezes até refugiados, enfim. E aí essas pessoas elas vão então fugir dessas guerras para não ter que lutar, para não ter que ver esse morticínio, né? Então, fugindo para o Brasil, né? Para ter um ambiente mais saudável de vida que não em guerra, né? Lembrando que nessa época a gente está vivendo muita loucura na Europa, né? Tem aí a Primavera dos Povos acontecendo, tem a unificação da Itália, a unificação da Alemanha, tem a guerra lá entre a Alemanha e França, né? A guerra entre a Áustria e a Alemanha. Então, tá bem caótica a situação na Europa, beleza? O que é muito triste é que esses imigrantes eles vão chegar já endividados, eles vão chegar com condições paupérrimas, né? O primeiro sistema que vai ser escolhido vai ser o sistema de parceria, que a gente vai ter aí o primeiro caso sendo o caso de Ibicaba, né? Onde os colonos alemães eles vão chegar e eles vão firmar uma parceria com os latifundiários de Ibicaba, né? E eles vão ser tratados de maneira abusiva, né? Eles chegavam já com dívidas, né? E essas dívidas ela tinha juros de 6%. Olha só, né? Então, dívidas muito pesadas, né? Eles não conseguiam pagar, eles eram tratados com condições análogas à escravidão. E aí a gente vai ter uma revolta em 1857, uma revolta que vai repercutir até na Europa, né? A Alemanha vai pedir explicação do Brasil, o que está acontecendo, né? Posteriormente vai ter uma política contra a imigração alemã para o Brasil. Então, realmente uma situação bem caótica. Tá? E esses, obviamente, né, esses colonos eles vão ser intensamente explorados pelos grandes proprietários de terras aqui do Brasil. Alguns vão se dar bem, tá? Aqui no sul a gente vai ter uma influência imigrante alemã, uma influência italiana, tá? Alguns poloneses. Então, alguns conseguiram ainda se dar bem, conseguiram fundar vilas, né? Alguns imigrantes eles vão conseguir, né, ter uma prosperidade. Mas os primeiros, né, e principalmente a galera que foi ali para São Paulo, para Ibicaba, eles vão ser intensamente explorados. Principalmente aqueles que se relacionaram com os grandes proprietários das lavouras, tá? Beleza, galera? Vou parando por aqui porque já tá gigante. Te vejo numa próxima oportunidade. Vamos falar na próxima de economia. Vai lá, meu querido!